Uma boa tarde, né? E vou fazer esse vídeo aqui, mais outro, né? Referente, também vou soltar sonhos, né? E também vou soltar. Eu já tô com uns dias que Cristo tá, assim, eu tô sentindo meus pensamentos como se Cristo estivesse colocando para me alertar vocês com aquela passagem de Lázaro, o mendigo, e daquele homem rico, né? O homem rico que morreu. Os dois morreram, né? E um foi para o tormento eterno e o outro foi o quê? Para o seu de Abraão, né? Que foi o mendigo, o Lázaro. Então, Cristo está me pedindo, já está com uns 3 dias, e eu procurei essa parábola para me soltar e eu ainda não tinha soltado. E eu vou fazer ela para vocês. Agora eu vou só procurar ela. Deixa eu ver se é essa. Glória a Deus, é essa. Foi mesmo em cima. Ó, vou soltar ela inteirinha pra vocês. Ela tá até toda arriscada, né? Mas vou soltar ela todinha pra vocês, entendeu? Por quê? Porque se Cristo tá pedindo pra mim soltar ela pra vocês, então eu tenho que soltar ela pra vocês. Porque Lázaro, presta bem atenção. Algo que eu vou dizer a vocês. Cristo deixou escrita aqui essa parábola, né? Da passagem de um homem que tinha morrido. Lázaro tinha morrido, tinha direto ido pro abismo. E Lázaro tinha morrido, tinha direto pro céu de Abraão, para onde o Senhor ia o quê? Ia buscar Adão, ia buscar o quê? Todos aqueles antepassados que tinham morrido antes do Messias vir para a terra. Cristo tinha feito uma promessa que ia tirar o cativeiro de lá, porque tava o quê? Vizinho, entendeu? Por essa passagem que dá para vocês ver que o seio de Abraão era vizinho, o abismo, vizinho assim, dava para se ver um do lado do outro. Só que tinha um abismo muito grande que não dava para passar um para um lado e outro para o outro, entendeu? E também nessa passagem também dá para me entender que, assim, por essa passagem dá para me entender que o inimigo ainda não tinha sido derrotado, ainda não. Porque os anjos voados, eles poderiam passar, né? Então poderia até não passar se Deus não permitisse, né? Então, mas é assim, né? Porque assim, eu vejo assim, é um abismo, mas os anjos caídos, eles têm poder de transpassar, eles passam, eles têm poder, porque são anjos caídos, eles têm poder o quê? De estar aqui, de repente ele aparecer em outro canto, eles têm poder de, tem até asa, entendeu? Tem até asa, duvido que eles têm asa, tem asa, porque era anjo tem asa, porque a gente tem uns que não tem, né? Porque pelo que eu vejo nas Santas Escrituras, tem anjo que tem asa. O anjo Miguel tem asa. Mas ele tem o poder de como é que chama? Aquele desenho, né? É porque eu tô esquecido o nome desse desenho, que a pessoa usa teletransporte, né? Então, do mesmo jeito é o Messias também tem o mesmo jeito. Porque vocês vê na parábola de Cristo, que Cristo, na passagem eu presto atenção em todos os detalhes das Santas Escrituras, entendeu? Ó, aquela passagem que Cristo, ele apareceu com as portas fechadas, Cristo estava em algum canto, ou Cristo estava no céu e veio para a terra e apareceu, então ele apareceu assim no meio de todos, para você ver como ele tem usa, como é o nome que eu falei ainda agora, usa, como é o nome? Aí eu esqueci, ó, vocês me botam no comentário, depois eu me lembro. Teletransporte, Cristo tem um teletransporte. Também eu também tenho certeza absoluta pelo que eu vi os anjos, o outro sonho que eu tive, né? E também eu vi a velocidade dele, né? Porque assim, eu tava na terra, eu vou contar esse sonho pra vocês agora pra poder explicar o que eu tô falando pra vocês, entendeu? E também por causa do que tá escrito nas das escrituras, porque ele apareceu, as portas estão fechadas. E também eu vou soltar essa parte pra vocês, e vou soltar também justamente isso daqui que Cristo tá mandando. Vou logo primeiro a parte aqui como é? Que ele apareceu nas portas fechadas, também justamente para confirmar o que? O sonho que eu vi. Cristo, glória a Deus. Cristo, ele fez o quê? Ele apareceu no meio dos 12 discípulos. As portas tudo fechadas. E ele, ó. Eu acho que ele já estava lá no meio, né? Ele fez só surgir, né? Então, é muito maravilhoso. Eu acho assim, como é que eu chamo, meu Deus? Essa parte, assim, das coisas do Senhor, né? Eu acho ela, assim, muito encantadora, né? E eu tenho quase certeza que essas coisas de desenho, dessas coisas assim, dessas coisas, né? Que tem tudo a ver com as Santas Escrituras, porque esses teletransportes é as mesmas coisas que tem, por causa que eu vi
Eu vou soltar esse sonho pra vocês agora e também vou confirmar nas Santas Escrituras. Que Cristo, ele apareceu no meio, na frente de todos os 12 discípulos dele, entendeu? Porque Tomé teve dúvida, Tomé duvidou dele, eu não duvido do Senhor nada, entendeu? Porque o Senhor é poderoso, ele é poderoso, entendeu? Ele pode fazer todas as coisas, então... E por isso também eu presto atenção, que Cristo, quando estava na terra, Cristo mandou a gente temer a Deus. Não mandou ele nem temer não, ele mandou a gente temer não, ele mandou a gente ter medo, entendeu? Por então, é melhor, né, então... E eu a amo, Deus de Israel, entendeu? Ó, deixa eu soltar pra vocês esse sonho. Eu sonhei que eu tava numa casa. Eu vou soltar justamente por causa disso que eu tô falando com vocês. Eu sonhei que eu tava numa casa. E... eu não sei, eu acho que tava lá fora esses anjos. Eu tenho quase certeza que eles estavam assim lá fora, na frente da casa. Só absorvendo tudo que tava acontecendo, né? Então, são o quê? São os meus... São... Como é que chama, meu Deus? Como é que chama? Os guardas, né? As minhas câmeras, pronto. As minhas câmeras são outras coisas, né? Tem uns anjos que protegem a gente aqui na face da terra. E tinha 2 anjos lá do lado de fora. Na casa que eu tava, tinha 2 anjos lá do lado de fora. E tinha uma pessoa que ele tava muito se chegando a mim, muito assim, chegando perto de mim. Aí... esse anjo, e eu empurrava essa pessoa e essa pessoa ficava se grudando em mim. Eu empurrava essa pessoa e essa pessoa ficava se grudando em mim. Aí o anjo viu, na hora que o anjo viu, os 2 anjos viu, na hora os 2 anjos começaram a subir pro céu. Os 2. E ele não tava trajando de roupa assim, branca, não. Ele tava trajado com a roupa assim, é como se tivesse assim com disfarce. Então, só que era 2 anjos. Eles iam subindo ao céu. Na hora que eles iam subindo ao céu, lá e veio um senhor voado. Aí ele encostou a cabeça, do jeito que ele veio voando, ele ficou. Ele vinha desse jeito assim voando, ó. Ele ficou. Ele não ficou em pé, não. Ele ficou do jeito que ele veio voando. Aí eu olhei assim pra ele, né? Glória a Deus. Eu me lembro. É mesmo que eu tava vendo as vestes bem branquinhas, resplandecentes. E eu olhei assim pra ele, né? E ele, os cabelos dele brancos, né? Aí ele... Mas essa parte que eu tô falando dos cabelos brancos, eu vi o Senhor todinho. Na hora que ele vinha, ele sempre oculta de mim a cabeça. Mas ele me mostra alguns detalhes, entendeu? Como no sonho do arrebatamento, ele me mostrou a lateralzinha do rostinho dele, os cabelos dele, as vestes até embaixo, viu o braço dele, viu a mão dele, entendeu? Não viu a sandália dele, no sonho do arrebatamento, eu não vi a sandália dele, não vi os pés dele, né? Porque tava em cima das nuvens, entendeu? Ele tava assim, em cima das nuvens, ele. As nuvens tudo ao redor dele, entendeu? Ele em cima da nuvem, entendeu? É pra deixar assim bem explicado, né? E as vestes dele, no sonho do arrebatamento, e até, eu acho que cobriu os pés, entendeu? E deixa eu contar para continuar o sonho para você. Naquele momento que ele veio, que ele ficou em pé, eu vi as vestes dele toda branca, resplandecente, igual tá escrito no livro do Apocalipse. E ele parou, e ele escutou, ele colocou a cabeça assim bem perto na cabeça dos anjos e escutou o que os anjos estavam falando para ele. Aí ele veio, olhou para mim desse jeito assim, aí eu vi assim, né? Ele me mostrou. Ele me concedeu ver a destra dele, o olho dele e aqui, né? O cabelo dele branco, a testa dele e o olho dele, entendeu? Ele me consentiu eu ver. E eu tive um medo. Não é até tanto que eu tive medo, eu temia ele na hora que ele veio assim pra perto de mim, porque ele parou assim. Ele veio e parou assim. Na hora que ele parou, né? Aí eu fiquei assim olhando pra ele, ele olhou pra mim, né? Ele olhou assim com os olhos fixos mesmo, entendeu? Aí ele saiu pra resolver, né? Não sei o que foi que os anjos foram falar pra ele. Só sei que ele foi resolver, né? Aí e deixa eu continuar. Aí na hora que ele veio pra mim, eu tava tangendo uma galinha com os pintinhos. Tava cheio de pintinho essa galinha. Tava cheio de pintinho, eu tava tangendo a galinha com os pintinhos, entendeu? Na hora que ele chegou pra mim, eu tava tangendo essa galinha com os pintinhos. Eu olhando pra ele, né? E quando ele veio pra minha direção, aí eu tinha parado tava bem pertinho dessa galinha com cheio de pintinho, entendeu? Ele parou assim, eu fiquei assim, eu temia ele, entendeu? Pra você ver o tamanho do poder dele, né? Da glória dele, né? Aí eu entrego esse sonho pra vocês. Aí, né? Parou. Se tiver mais detalhes, eu não solto pra vocês porque eu não me lembro, entendeu? Só solto até aí porque foi até aí que eu entendi, até aí que... Tá entendendo? Solto tudo que o Senhor me manda, sabe por quê? Porque tá escrito e também tá escrito no livro do Apocalipse. Tem 2 versículos que manda a gente soltar os sonhos da gente, né? Tanto para alertar o ímpio, para que o ímpio escute, se converta e volte para o Senhor. E também para o quê? Para os católicos, para o evangelho, para que eles temam e também para que eles se voltem para o Senhor, entendeu? Ó,
Jeremias 23, o versículo 28, tem dizendo: o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. Quando eu li esse versículo, deixa eu terminar o resto da frase, do versículo. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo. Aí, quando eu li esse versículo, assim que eu terminei de ler esse versículo, eu comecei a chorar. Por quê? Porque eu não tinha contado nenhum sonho. Eu tinha as redes sociais, mas eu não usava ela para sonhos. Não, assim, eu só tava indo, tá entendendo? E eu também, as minhas coisas, eu filmava mais as coisas minhas, entendeu? As coisas que eu fazia dentro da minha casa, na outra redes sociais. Aí quando eu li esse versículo, aí eu comecei a postar nas redes sociais, porque eu chorei muito, porque eu vi que eu estava com negligência com o Senhor. Quando a gente lê um versículo, a gente entende as Santas Escrituras, só em eu ler esse versículo, eu disse: meu Deus, me perdoa. Eu não sabia que era para contar, eu pensei que as tuas coisas era para guardar para mim, mas quando eu li esse versículo, eu me arrependi de não ter contado, de não ter começado mais antes do que falar do amor de Deus, falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, e Jesus quer principalmente arrependimento, para que Ele mude a nossa vida. Ele só muda a nossa vida, transforma nós numa nova pessoa, só se nós aceitarmos. Se nós não aceitarmos, endurecer o coração, Ele não muda não. Você vai ficar do jeito que você quer, entendeu? Aí Jesus quer nós o quê? Para nos fazer mudança. Mudança, aquela pessoa antiga já não vai ser mais a mesma pessoa, entendeu? Para que nós o dê o quê? Exemplo. Para que nós seja o quê? O sal da terra. Olha, aceitou Jesus, ela está caminhando conforme a vontade de Deus. Ela está diferente, ela não é mais aquela mesma pessoa. O jeito dela mudou, entendeu? Aí o que acontece? As outras pessoas veem, o Senhor mudou ela, o Senhor pode também me mudar, pode também transformar a minha vida. É isso que o Senhor quer de nós. Mas não, os crentes aceitaram Jesus, tá do mesmo jeito, olha, que questão diferente. Você está entendendo? É isso que o Senhor quer de nós. E tá tudo escrito nas Santas Escrituras. Quando eu vejo que eu fazia coisas que tá escrito nas Santas Escrituras, não era para me fazer, que eu vi que eu fazia, eu já me arrependi, eu pedi perdão a Ele, porque eu não sabia. Por isso que o Senhor manda: vocês erram porque vocês não examinam as Escrituras. João 5 e o versículo, João 5 e o versículo 39, tem dizendo: examinar as Escrituras, porque vós cuidastes nela a vida eterna, e são elas que dele testificam. Tem dizendo assim, desse jeito que eu tô falando para vocês, tem dizendo no versículo. É só você ler. Vai lá em João 5 e o versículo 39. Entendeu? Que ele manda nós examinar, para que nós conheçamos, para que nós para que nós não jogue fora a nossa salvação. O tempo que nós estamos tentando salvar a nossa o tempo que nós estamos tentando ganhar nossa salvação. Nós pode estar tentando e nós ao mesmo tempo perder. Por quê? Por falta de conhecimento, ó. Por falta de ler as Santas Escrituras, por falta de conhecimento. Como é que eu vou conhecer se eu não ler? Eu só conheço que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário porque eu leio, porque muitas pessoas já me falaram. Então, é isso que Jesus quer de nós, entendeu? Não é nada demais. E para que o quê? Nós lê e nós põe em prática. Que se nós ler, conhecer e nós não põe em prática, não adianta de nada. Não serviu de nada, entendeu? Por quê? Porque eu li, eu conheci, mas eu não quis. É isso. Eu li, eu conheci, mas eu não quis. Eu não quero fazer o que está escrito aqui. Eu quero estar do jeito que eu tô. Entendeu? Aí o que? A palavra de Deus não te mudou em nada. Aí o que é que vocês têm? Se vocês quiserem conquistar a salvação da alma de vocês, tem que haver mudança, tem que haver transformação de vida, entendeu? Agora, bora para o que eu estava conversando com vocês no início do vídeo. Eu falei para vocês que Jesus, ele aparecia como? De repente. Porque a velocidade que eu vi o Senhor, ele estava no céu. Como é que de repente ele estava no céu, de repente ele estava na terra? Então, ele veio voando, mas uma velocidade muito grande, né? Como é que pode passar? Ele está no terceiro céu. Então, ele está no terceiro, está no segundo, né? Não sei, né? Então, eu sei que o trono dele é no terceiro, né? Então ele veio do mais pertinho, né? No segundo céu. Então, só sei que quando o anjo subiu, que ele ainda estava assim subindo, o Senhor já vinha voado, entendeu? Por isso que eu digo. E também vocês prestem atenção, o que eu vou ler para vocês agora. E de repente ele apareceu no meio dos discípulos, com as portas fechadas. E também se lembra do sangue que eu soltei para vocês, que eu transpassava o telhado, entendeu? Meus amores, eu solto as coisas para vocês. Eu não tenho negligência com vocês, não. Se vocês perderem a salvação da alma de vocês, porque vocês mesmo querem. Mas Cristo concedeu. E Cristo concedeu também pessoas que não temem a palavra de Deus e fala abertamente com vocês. Cristo não podia abrir a boca dele sem ser por parábola, porque estava profetizado que ele tinha que abrir por parábola. Ele tinha que andar em cima de um jumentinho, não era em cima de um cavalo. Tudo que estava profetizado
tudo que estava profetizado para ele, ele tinha que cumprir. Então, ele abriu a boca dele por parábola. Não podia abrir a boca dele aberta, igualmente a noiva dele abre. Igualmente a esposa dele abre para vocês. Eu abro a minha boca do jeito que o Senhor quer para vocês, entendeu? Bora pra cá? Mas só nas Santas Escrituras, nada de mim, entendeu? Porque nem ler direito eu sei. Mas Jesus faz o quê? Deus faz o quê? Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Glória a Deus. Ele sempre tem um jeitinho dele, né? O jeitinho dele é um jeitinho maravilhoso, carinhoso, entendeu? Eu me apego em Deus, né? Eu me apego, eu a amo demais, né? Ele mudou a minha vida. Ele é um Deus maravilhoso. Antes dele aparecer pra mim em sonhos, chegar e dizer pra mim que eu fazia os meus vídeos, né? Quando eu começava a falar nele, eu começava a me abrir sorriso. E quando eu começava a falar dele, eu começava a me abrir sorriso. Quando eu contava, quando eu me lembrava, às vezes tinha coisas que ele me tocava que fazia eu chorar, entendeu? Aí, quando ele apareceu pra mim nesses sonhos, que eu vi que eu tinha que fazer a minha parte, aí pronto. E tá eu aqui com vocês, né? Vou ler pra vocês, é o 26, pra vocês verem como foi que ele apareceu. Preste atenção. Ele tá bem aqui, pode estar bem aqui pertinho de mim. Ou então tá aqui desse lado, né? Porque no sonho ele me mostrou que tava no meu lado pregando o evangelho. Eu não sei se ele tá aqui ou se ele tá aqui, né? Então, ele pode estar do nosso lado, a gente não tá vendo ele. E ele pode o quê? Ele tá do nosso lado, ele o quê? Mostrar pra nós que tá aqui, tá entendendo? Porque ele tem poder, porque ele fez isso com os 12 discípulos após a morte dele, entendeu? Quando ele ressuscitou. Ele não morreu, ele ressuscitou no terceiro dia, então ele apareceu desse jeito pros discípulos, entendeu? Vi a cara dele, né? Se fosse eu também, na hora que eu vi ele, eu ficava toda amarela, né? Porque eu tinha visto que ele tinha, né? Apareceu assim, né? Vê que nas Santas Escrituras tem parte que diz, tá pensando que... Não... Tem uma parte na Santa Escritura que os discípulos, ele fala que pra eles ver que se ele não é um fantasma, ele não é um fantasma. Ele é de carne e osso, as pessoas tocam nele, entendeu? Pra vocês verem, né? Oh, glória a Deus, é muito maravilhoso. Não vejo a hora de eu estar assim, glória a Deus. Mesmo tá pedindo a morte, eu não vejo a hora de eu estar desse jeito que ele tá, entendeu? Com o corpo assim, glorioso, né? Corpo de glória, entendeu? É muito maravilhoso. O que tem nós transpassar a parede? Né? Porque eu já vi um anjo caído, que ele quase que me matava aqui dentro da minha casa. E eu vi que ele passou a parede, ele veio pra cozinha, da cozinha ele passou a parede. Quando ele passou a parede, eu vi a perna dele, o corpo dele estava lá dentro do quarto, mas a perna dele ainda estava na cozinha, porque eu fui muito rápida e eu peguei, né, a perna dele. Então, assim, mas na hora que eu cheguei na porta, assim, ele entortou esse anjo, ele entortou a minha boca. Eu não sei quem foi esse anjo, né? Só sei que foi um anjo. Sei que ele entortou a minha boca. E eu vi também que ele não temeu o Senhor, não, porque ele veio acima de mim, entendeu? Porque se ele temesse o Senhor, ele não tinha vindo acima de mim, não, entendeu? Eu vi que ele é bem afoito, né? Aí ele veio e ele entortou os meus lábios. E eu com os lábios tortos, eu clamei pelo Senhor 3 vezes. Acho que foi umas 3 vezes. Eu chamei o nome do Senhor, Jesus apareceu. Assim, eu me acordei desse sonho, né? Que eu chamei Jesus, eu me acordei desse sonho. E eu me acordei, parece que estava acontecendo na minha vida real. O meu espírito estava angustiado assim. Parece que, tá entendendo? Aí eu me acordei logo, foi angustiada, chorando. Eu me acordei, foi assim, entendeu? Chorando. Eu sei o que tá acontecendo. Eu pensei logo assim, eles vão, né? Aí o Senhor disse assim, olha... O Senhor me mostrou no céu que estava guerrilhando por mim. Ele me mostrou assim, eu perguntar a ele, né? Quando eu me acordei, eu perguntar a ele, e eu vi ele me mostrando que ele estava guerreando por mim no céu. Ele me mostrou. Eu vi ele botou um anjo e botou uma espada. Aí eu filmei. Entendeu? É o meu consolo que eu tenho, que ele me faz assim, ele me faz eu ver as coisas para poder eu crer, entendeu? Quer dizer que eu já creio nele, né? Ele é o meu grande amor, o salvador da minha vida. Bora pra cá, que você não para de falar nele, não. Ó. Eu vou falar novamente com você. Eu dou por visto, a primeira vez que ele apareceu para os discípulos não acreditaram, pensaram que ele era um fantasma. E o Senhor chegou e disse assim, toca nas minhas mãos, eu não sou fantasma, eu sou de carne, sou de osso. Entendeu? Para vocês verem o amor dele, né? Glória a Deus. Tem essa parte também, depois vocês procuram para vocês lerem, não vou dizer não, vão procurar. Também tem curiosidade nele, entendeu? Igual eu tenho. Bora pra cá, glória a Deus. Bora. A noiva do Senhor, a esposa do Senhor, tá chamando a atenção de vocês, não, entendeu? Só tá pedindo que vocês se voltem pra ele, que o nosso Salvador, ele que ama ele ama vocês. Por isso que ele tá o quê? Batalhando direto, 24 horas, entendeu? Por nós. O nosso Senhor, ele não dorme nem de dia nem de noite, nos pastorando para que o inimigo não toque nem no nosso fio do nosso cabelo, sem a permissão dele, porque se eles virem, o Senhor interfere.
Pra você ver o amor que ele tem por nós. Nós merece isso? Não, ele não merece isso, não merece mesmo não. Mas ele tem um amor medonho por nós, entendeu? Porque, hein, o Rafa soltei isso pra vocês, porque quem tem esse amor por nós. Porque nós somos filhos dele. Eu mostrei pra vocês, eu li pra vocês. Ele é um só Deus e Pai de todos. Tem escrito na Bíblia, eu já mostrei esse versículo pra vocês. Por isso que ele tem interesse tão grande em nós. E que nós o que se arrependa e se volte pra ele. Pra nós voltar pra morar com ele no mesmo cantão onde o que ele tá habitando, entendeu? Porque ele sempre habitou, né? Então, vou pra cá, ó. E no 8º dia, depois estava outra vez os seus discípulos dentro e com ele Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas. Apresentou-se no meio e disse: a paz esteja convosco. Você está vendo aí? Ele chegou, se apresentou, aí saudou, né? A paz esteja convosco. Entendeu? Vocês viram? As portas estavam tudo fechadas. Ele não abriu porta não pra entrar não. Entendeu aí? O mistério do nosso Senhor, glória a Deus. Eu pego as coisas dele, eu pego. E eu a amo o Deus de Israel, né? O inimigo tem um ódio medonho de mim. Glória a Deus. E o meu Salvador deve ter um orgulho medonho de mim. Porque eu tenho um orgulho de tudo que ele fez, de tudo que ele faz e do que ele batalha por nós, né? É a minha razão de eu viver, o Deus de Israel, né? Glória a Deus, entreguei pra você. Ó, e outra coisa que eu vou soltar um versículo pra vocês. Deus não se agrada de incredulidade. O mesmo Deus que apareceu para os antepassados de Israel é o mesmo Deus de hoje. Ele que está soltando o quê? Muitas visões. Tá certo que o inimigo também pode se intrometer, né? Para poder querer atrapalhar os planos do Senhor, né? Ele pode querer se intrometer para atrapalhar os planos do Senhor. Mas o que? As coisas de Deus são... A gente conhece, entendeu? A gente conhece o que são as coisas de Deus, entendeu? As pessoas querem porque querem que Deus prove que tá ali, que tá naquela... Não precisa disso não. Vai ler as Santas Escrituras que Deus te prova nas Santas Escrituras mesmo, entendeu? Eu não pedi prova do Senhor a nada não. Eu conheci, ó, quando eu li o Senhor dos Exércitos, eu peguei isso assim, ó, na hora que eu li, no sonho ele não falou comigo no sonho do arrebatamento, não. Só em olhar as Santas Escrituras eu me lembrei do sonho do arrebatamento. Eu peguei isso assim, então aquele homem que estava com um exército de anjo, então é o Senhor dos Exércitos. Aí caiu logo a minha ficha, eu disse assim, então aquele... Porque na Santa Escritura tem o Senhor dos Exércitos. Aí quando eu tive o sonho do arrebatamento, eu peguei isso assim, então o sonho do arrebatamento, Jesus é o Senhor dos Exércitos de anjos. Na mesma hora caiu a minha ficha, porque a de vocês não cai, entendeu? Por isso que eu digo, tá certo que vocês não sonharam, mas tem muitas pessoas, o quê? Que tem muitas visões. Nas Santas Escrituras explica as tuas visões, entendeu? E eu entendo e eu compreendo também as minhas visões nas Santas Escrituras, entendeu? Porque quando eu vi o Senhor com o exército de anjos, aí eu li as Santas Escrituras e vi o nome dele, o Senhor dos Exércitos de Anjos. Eu já vi logo que ele é o quê? Que ele era Deus, entendeu? Mas só você ler as Santas Escrituras, se apegar mesmo no Senhor. Pronto, eu li pra vocês, né? O que eu ia explicar mais pra vocês? Que eu falei tanto, né? Mas só as coisas de Deus, né? Eu falei tanto, mas só as coisas do nosso Senhor. Deixa eu ver se eu solto mais alguma coisa pra vocês aqui. Ah, deixa eu explicar pra vocês também que eu vou soltar algo que eu prometi a vocês que eu ia falar sobre o arrependimento. E eu não falei sobre o arrependimento com vocês. Eu vou soltar esse vídeo, vou falar sobre o arrependimento, tá aqui em Mateus. O Senhor e João Batista, né, chamando o povo ao arrependimento, no início do ministério do Senhor, né? E eu vou soltar pra vocês do mesmo jeito, As mesmas coisas que o Senhor fala, eu vou falar pra vocês. O arrependimento, o Senhor quer de nós arrependimento. Do ímpio, que o ímpio, o pecador, se arrependa e se volte para o Senhor. Que o crente também se arrependa e se volte para o Senhor. Se tiver alguma coisa que ainda não se arrependeu, arrepende-te e volta para o Senhor. O católico tem muitas coisas para se arrepender das idolatrias e se voltar para o Senhor. O evangélico tem muita coisa para se arrepender. Deixar a vaidade de lado e se voltar para o Senhor. Deixar também a idolatria. O evangélico também tem a idolatria ao dinheiro. Deixa o dinheiro de lado. O foco é a nossa salvação e a salvação das ovelhas. Deixa de lado, entendeu? Tudo nós precisamos de quê? De arrependimento. Ou nós se arrependemos ou arcar com as consequências. Pensou eu na terra aqui? Passando as dificuldades, né, que a gente passa, né, uma dificuldade com doença, dificuldade com todas as coisas, então, só que essas coisas a gente, né, o Senhor tá do lado da gente, né, então,
E quando sai dela, vai continuar no sofrimento? Não, eu quero uma vida boa. Porra, então, começa a se santificar. Pensou, passa o quê? 40 anos, 50 anos, 80 anos aqui na... E quando sai daqui aí, tu vai fazer o que? Tu vai ver novinho pra sempre. Mas ou em tormento ou então em alegria, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, é melhor estar em alegria, né? Ou a passagem de Lázaro. De Lázaro, o mendigo e o homem rico, entendeu? Presta bem atenção, eu vou soltar lá pra vocês. Não nesse vídeo, que já tá grande, em outro. Aqui eu vou falar sobre arrependimento, ó. Primeiro, vou logo em João Batista, né? Ó. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O evangelho do Senhor, do ministério de Jesus Cristo, sempre foi assim, pregado o arrependimento de pecado. Jesus disse que não veio para os sãos, não. Jesus disse que veio para os pecadores. Por isso nós temos que pregar o arrependimento de pecado mesmo, entendeu? Agora trocaram o quê? Trocaram o arrependimento de pecado porque Deus é amor. Deus é amor, com certeza. Se não fosse amor, ele não tinha morrido na cruz do Calvário, entendeu? Mas o Cristo quer o que de nós? É arrependimento. Foi por isso que ele veio para nós, os pecadores, entendeu? Continuando. Disse João Batista... e diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Entreguei agora para a parte do Senhor, chamando o povo também o arrependimento. Jesus, o nosso Iau, o Senhor Iau, que eu chamo ele com respeito, é Senhor Iau, o Senhor dos Senhores, então, Senhor Iau. Ele chamando o povo ao arrependimento no começo do ministério dele. E sempre também ele chamando o povo ao arrependimento. O ministério de Jesus, se vocês prestarem atenção, é sempre chamando o povo ao arrependimento. Tanto o ímpio como o crente. Vocês vê que ele dizia assim, ó, para aquelas pessoas que tinham a palavra de Deus, que tinham os pergaminhos, hoje nós temos a Bíblia, né? Então, ele dizia assim, ó, raça de víbora. Não era a raça de víbora, não. Ele dizia assim, ai de vocês, fariseus. Ai de vocês, se vocês não se arrependerem. Então, o Senhor sempre pregava também para o quê? Para o ímpio, para o pecador, e pregava também para aqueles que tinham a palavra do Senhor. Só vocês se alertarem. Que o Senhor prega o quê? Para o ímpio e prega também para aquelas pessoas que estão na palavra de Deus, que elas não estão conforme a vontade de Deus. Tanto que ele diz, ai de vocês, se vocês não vão para o céu, vocês não entram na porta do céu e barram os homens, não deixam os homens entrar. Não é o que está acontecendo hoje? Tem muitos fariseus no meio do mundo. Eles nem entram na porta do céu e nem deixam os homens entrar. Nem deixam as ovelhas entrar. Era isso que Jesus pregava no ministério dele. Então, foi por isso que ele foi o que? Pegue, foi por isso que ele foi morto, entendeu? Porque eu gosto de explicar as coisas, né? E a garganta já tá seca a garganta. Mas vou continuar. Deus tá sabendo. Bora lá. Glória a Deus. Agora, eu falei sobre isso, agora eu vou soltar o versículo, outro versículo maravilhoso, presta atenção. É uma pequena frase que saiu da boca do Senhor, mas presta atenção nessa frase, ó. Cabe para o quê? Para essas pessoas que eu acabei de falar sobre isso, ó. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. As pessoas hoje em dia fazem o quê? Serve o quem? As imagens de escultura. Serve o quem? Serve o dinheiro. Serve o quem? Serve o quem? Bota aí nos comentários. Não precisa botar, não. É brincadeira minha. Serve o quê? É a vaidade. As pessoas servem a vaidade. Quando eu me ponho a fazer isso, eu estou servindo a vaidade. E o que é que tem escrito em Jó 15? E o versículo 31 está dizendo o quê? Que a gente vai herdar a vaidade da gente. Eu não quero herdar a vaidade, eu quero herdar o reino do céu. Entendeu? O negócio de vaidade está repreendido. Eu procuro que as portas do céu. Muitas pessoas também estão procurando a porta do céu, mas não conseguem se desfazer da vaidade. E o Senhor deixa esse versículo bem explicado. Se a gente não conseguir se desfazer da vaidade, nós vamos herdar a vaidade. Está repreendido, ó. Vaidade é o tormento eterno. Vai lá ver quais são essas pessoas que vão herdar o tormento eterno. As pessoas que causam escândalo, as pessoas que causam escândalo e tem iniquidade. Essas que vão herdar, né? Então, continuando aqui, ó.
Eu li pra vocês, né? Vou falar, agora eu vou ler pra vocês a parte do arrependimento, que o Senhor abriu a boca dele, ele mesmo falou. Diz, então, ó, Metalém da onde? Eu li de João, né? João Batista chamando o povo a arrependimento de pecado. Agora eu tô lendo Jesus. É a mesma folha, só é diferente só os números da folha. É 4. Mateus 4 e o versículo o quê? Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. João Batista era do mesmo jeito. E nós aqui que estamos pregando a palavra de Deus, estamos também chamando o povo ao arrependimento de pecado. Chamando o povo para acolher o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Confessa Jesus, porque se vocês não confessarem Jesus, o nome de vocês não está escrito no sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, não. O Senhor tem um livro enorme de grande para essas pessoas que aceitam, que colocam o nome escrito no livro da vida. E as que não são achadas escritas, porque eu vou soltar para vocês bem direitinho. Vou pra cá. Agora eu vou para o quê? Para vocês. Não é eu, tô só falando o que Jesus falou. Tô só repetindo. Agora eu vou mostrar a vocês o que é a passagem que a gente precisa confessar a Cristo. Não é obrigado, mas vocês precisam saber que vocês precisam de confessar o Senhor. Agora tá com você. Não é obrigada, mas o que? Nós temos que falar a verdade para vocês, entendeu? Ó, o que foi que Jesus falou aqui, ó? E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Você está vendo? O Senhor deixou escrito. Para quem confessa ele aqui na terra, vai ser confessado lá no céu perante os anjos. Quem negou ele aqui na terra? Bora para cá também que tem escrito. Mas quem me negar diante dos homens, negou Jesus aqui na terra, está negando Jesus perante os homens. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E não vai estar com o nome escrito no livro da vida. Vou lá pro livro do Apocalipse para vocês verem. Vou confirmar vocês lá no livro do Apocalipse. Essas pessoas que não estão escritas com o nome no livro da vida. Porque eu falo, porque sabe por que eu falo assim abertamente com vocês? Para que vocês pensem que vocês têm uma oportunidade aqui na terra viva. Depois que sair da terra, eu não sei, né? Só contigo com Deus, né? Só sei que pelo que está escrito, né? Não tem chance não. Pelo que está escrito, né? Então, ó. A gente tem que ver tudo, ler tudo que está escrito nas das escrituras, mas com amor, com carinho. Porque são palavras de salvação, são palavras que transformam e cura a nossa alma. Olha, presta atenção. Aqueles que negaram o Senhor aqui na face da terra, estão aqui, pode qualquer momento sair da terra. Os que negaram o Senhor, presta atenção se eles saírem da terra. Olha o que é que tem para eles, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Os que não foi achado escrito no livro da vida, a sentença dessas pessoas são o quê? O lago de fogo. Porque que uma pessoa chegou para mim e disse assim, não é a força que eu não tô dizendo, só tô dizendo quais são os riscos que as pessoas estão correndo, porque se elas souberem e elas continuarem, já é com elas com Deus. A advertência da Santa Escritura foi solta para elas, entendeu? Não é que elas sejam obrigadas a aceitar o Senhor, não. Porque aqui a gente faz escolha. É escolhas que a gente faz. Não é obrigada a pessoa a aceitar o Senhor, a salvação da sua alma, não. Mas aqui é para que elas fiquem cientes para onde é que elas vão se elas não aceitarem o Senhor, entendeu? E aqui tá falando de quê? De 2 livros. Eu vou ler um versículo para vocês, ó. Quando as pessoas forem para comparecer perante o seu Salvador, ó. Versículo 12, agora eu li o 15, agora eu vou ler o 12, ó. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante de Deus, e abriu-se os livros. Você está vendo? E abriu-se os livros, ó. E os mortos, ó, deixa eu continuar. E abriu-se o livro, que é o livro da vida, tá vendo? Ó, vou continuar, ó. E os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas no livro. A partir do momento que as pessoas nasceu, tá escrito no livro. As ações das pessoas na face da terra, entendeu? Entreguei para vocês, né?
Entreguei o versículo todinho pra vocês. A pior coisa é que ainda vão ser ressuscitados para passar pelo dano da segunda morte. Morreu a primeira vez, vai morrer a segunda vez. Preste atenção. Eu falo abertamente com vocês, entendeu? Ó, porque tá escrito, não é só para me soltar? É para mim me calar? Não, eu tenho que alertar as outras pessoas para saber que uma morte, as pessoas têm pavor da morte. E para passar pelo dano da segunda morte, vocês não têm pavor? Tem um medo da primeira, vale da segunda. Porra, então bora pra cá, ó. Mas os outros mortos não reviveram. Essas pessoas que dormiram sem o Senhor, elas não vão reviver agora, não. Elas vão reviver só no dia do julgamento do Senhor. Ó, é que eu gosto de explicar. O Senhor não me levantou esse tempo, não foi para abrir os olhos de vocês? Então eu vou fazer. Não vou deixar vocês ir para um canto desse sem conhecer as Santas Escrituras, não. Porque muitas pessoas já era para ter feito isso, entendeu? Mas o que? Se renega. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabem. Acabaram, até que se acabaram os 1000 anos do que Cristo botou 1000 anos. Quando chegar nos 1000 anos, Cristo vai o quê? Julgar as pessoas, entendeu? Peraí, cadê? Esta é a primeira ressurreição. Então, essa aqui é a primeira ressurreição dos mortos que dormiram com o Senhor. É a primeira ressurreição. Os que não dormiram com o Senhor vão ficar ainda no canto onde eles estão. Eles vão ser ressuscitados agora, depois dos 1000 anos que se concretizar do reinado do Senhor. Completou, o Senhor vai ressuscitar todos. Os do livro do Apocalipse, aqueles que ficaram para trás. Então, se não já teve a primeira ressurreição, eles não ficaram para trás, eles vão ser ressuscitados. Mas, na última ressurreição, para que o quê? Para que eles foram salvos. Aí eles vão ser ressuscitados para poder pegar o corpo deles de glória. Igualmente as pessoas pegaram na primeira ressurreição, entendeu? E os outros vão pegar o quê? Corpo modificado para poder suportar o que eles têm que suportar por toda a eternidade. Porque já peguei também escrito isso, essa parte também. E a minha é dolorosa, entendeu? Dolorosa. Deus vai o quê? Botar corpos que seja, que suporte o que a pessoa vai suportar num lago de fogo, entendeu? Onde tem escrito, o bicho nunca morre, o verme nunca... Não, o nunca... o bicho nunca morre, o verme parece que nunca acaba. Uma coisa assim, né? Então, por isso que eu digo, eu gosto de ler do que de ficar falando, mas tá escrito. Por isso que eu digo, a gente tem que ver pra onde é que a gente tá fazendo as escolhas da gente aqui na face da terra, entendeu? Pronto, já soltei pra vocês, agora bora pra outro canto. Eu vou encerrar esse vídeo pra vocês soltando o último versículo, que o Senhor pede o quê? Para que o povo saia do templo católico e se volte para o Senhor, porque esse templo ele tá com sentença, e a sentença desse templo eu vou soltar para vocês agora, no livro do Apocalipse. Bora lá? Ó, o Senhor começa logo convidando a vocês, para que vocês saiam daí. Preste atenção, ó. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não ocorra nas suas pragas. Sabe por que ele chamou? Porque ele vai castigar. Sabe por que ele convidou vocês para sair de lá? Porque ele vai castigar esse tempo. Ele vai vir sobre a casa do Senhor, que é justamente ele. Essa casa aí, lá onde está lá, perto lá de Israel, né? Então, esse templo lá, ele vai lá justamente lá. Ele vai lá prestar conta pessoalmente com eles, entendeu? Porque o Senhor é guerrilheiro. Ele enfrenta assim as coisas assim, rosto a rosto, entendeu? Preste atenção, ó. E é tão grande o pecado desse templo que já chegou até o céu. Tá escrito, vou ler pra vocês, ó. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela, cheio de idolatria. Aí, ó, tá certo que tiraram, né? Tiraram. O Papa leu a palavra de Deus e ele viu que
O que está escrito no livro do Apocalipse é uma sentença muito grande, sabe o que? Essa Babilônia é o templo católico, é sobre ela, entendeu? A sentença do Senhor é sobre ela. As 10 virgens é o templo evangélico que vai ficar para trás. Por quê? Porque não souberam respeitar a palavra do Senhor, pisaram por cima. Mas o povo, o templo babilônico, que é Babilônia, a Babilônia é uma sentença terrível. E o Papa viu, o Papa fez o quê? Tirou a idolatria, que a idolatria é o que estava o quê? Consumindo esse templo. Aí o inimigo se revoltou, o inimigo ficou com ódio, o inimigo teve ódio. Sabe o que foi que o inimigo fez? Ele botou a imagem dele do anjo caído dentro do templo católico. Em várias igrejas nesse país por fora, tá com a imagem. Dentro do templo, a imagem do Lucifer, o anjo caído. Para vocês verem o tamanho da fúria do inimigo. Contra o quê? Contra a casa do Senhor aqui na face da terra. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês. A guerra do Senhor é grande aqui. É grande. Tu tá de qual lado? Tu tá do lado do Senhor, tu tá do lado do inimigo. Porque se tu estiver do lado do Senhor, tu arregaça tuas mangas, que tá na hora da gente enfrentar. Entendeu? Glória a Deus. Bora pra cá? Ó. Li o versículo 4 de Apocalipse, é Apocalipse 18. Li o versículo 4 e o versículo 5. Agora eu vou ler o versículo 21 para confirmar o que eu vou falar, o que eu sempre falo nos meus vídeos pra vocês. Que a sentença dela é horrível. Eu vou ler para vocês agora. E preste atenção o que é que esse anjo vai fazer com a grande Babilônia. Ó. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mão e lançou-a no mar, dizendo, com igualmente impétuo será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. Olha o fim que ela vai levar, por causa da idolatria. Tirou a idolatria, glória a Deus, tirou a idolatria, glória a Deus, tirou a idolatria. Mas o inimigo se enfureceu. O que foi que o inimigo fez? Pra vocês verem que tudo que é de imagem é o que? É dele. Aí, nas Santas Escrituras tem dizendo que nós não devemos fazer imagem de nada que tá lá em cima no céu, e nem que tem aqui embaixo na terra, e nem abaixo das águas da terra. E eu vou soltar para vocês agora. E vocês prestem atenção, algo também que eu vou falar sobre a idolatria aqui no livro do Apocalipse, para vocês verem. João, como é que chama? O discípulo do Senhor. Ele se curvou perante um anjo. Aí ele ia adorar o anjo. O anjo repreendeu ele na mesma hora. Um anjo é santo, tá no lado do Senhor, dando honra ao Senhor, dando glória ao Senhor. O anjo não aceitou. Por que as pessoas estão fazendo isso? Colocando isso dentro do templo dele, na casa dele, imagem para ser idolatrada. Não pode. Todo culto tem que orar a Deus. Toda oração tem que orar a Deus. Todo cântico tem que encomendar a Ele. É seu, Senhor. Deus de Israel, é teu. É teu, Jesus. Os cultos, as minhas orações são toda tua. Nenhuma de imagem de escultura. Tem que ser tudo tua. Aí sim, aí vocês agradam a Ele. Mas vou falar aqui nas Santas Escrituras. O anjo repreendeu. O anjo repreendeu o quê? Um servo do Senhor. Entendeu? Ó. Bora ler aqui o versículo, é Apocalipse, a última página. Pode ver na última página. Apocalipse o que? 8. E o versículo o que? O versículo 8 e o versículo 9. E eu, João, sou aquele que viu e ouviu estas coisas. E havendo ouvido e visto, pus-me aos pés do anjo. Tá vendo aí? E as pessoas estão fazendo o que aqui na face da terra? Ai, Mira, elas estão se prostrando perante as imagens. Pois então, preste atenção. É proibido. O anjo proibiu ele, entendeu? Ó. E disse-lhe, olha, não faças tal. Tá vendo? O anjo repreendeu ele na hora. Olha, não faças tal. Presta atenção. Ó, continuando. Porque eu sou como servo teu e de teus irmãos, e aos profetas, e dos que guarda a palavra deste livro. Adora a Deus. Olha aí, ó, como o anjo repreendeu, ele ainda deu tá entendendo? Chamou a atenção dele, ó. Adora a Deus, entendeu? Ele mandou dar adoração a quem? O Altíssimo, entendeu? Pra vocês verem, né? Tem que entender as Santas Escrituras. E quem tá falando com vocês agora é o Espírito, o Consolador. E quem tá falando com vocês é a esposa dele, entendeu? Bora pra cá, o versículo? Ó. E o Espírito e a esposa diz, vem. Vem, Senhor, vem. Vem que tá terrível, vem.
Vem. O povo não quer se arrepender, não. Vem, Senhor, para que eles vejam a tua glória. Vem, Senhor, para que toda a humanidade se volte para ti. E o inimigo, ele se envergonhe, entendeu? Vem, Senhor, vem. Para ser envergonhado o meu Salvador, o amado da minha alma, não. Que seja envergonhado eles, entendeu? Tem escrito esse versículo, tu acredita? Eu tô falando isso porque eu vi esse versículo. Eu já li. Vou soltar em outro vídeo para vocês, tá bom? E quem ouve, diga, vem. Tu que tá ouvindo aí, diz, vem. Vem, Senhor, nos tirar dessa terra, nos levar contigo. Quero voar contigo. O meu sonho não é nada da terra, não. O meu sonho é voar com ele. O meu sonho é esse, entendeu? O meu sonho é esse. Glória a Deus. Bora pra cá. É porque eu gosto de soltar as coisas pra vocês mesmo, entendeu? E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A palavra do Senhor, pura e verdadeira, sendo jogada assim, não é sendo jogada, é sendo lançada nos teus pensamentos, para que tu colha e tu cuide dela, entendeu? Pronto, entreguei pra vocês, bora? Terminou mesmo? Terminou? Terminei. Agora eu vou até encerrar o vídeo também. Uma boa tarde pra vocês. Não sei que hora vocês vão ver o vídeo, não sei se vai ser de tarde, não sei se vai ser de tarde, se vai ser de noite, mas na hora que vocês verem o vídeo, compartilha, espalha a palavra do Senhor. Eu quero que ela pegue o que? Bastante pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Entendeu? Porque a noiva do Senhor ainda tá um pouquinho mais de tempo na terra com vocês, mas a esposa do Senhor, ela tá preparada. Eu quase que eu não falava isso não tá repreendido, eu vou falar. A esposa do Senhor, ela tá sendo o que? Preparada, ela já tá em ar de sair da face da terra, pelo sonho que o Senhor me mostrou. Que eu me via, vou soltar o sonho pra vocês agora, eu me via na beirada da minha rede, meu corpo tava na rede, eu tava na beirada da rede. E eu via quando o meu corpo saía da rede e subia, que eu transpassava o telhado. E eu vi as minhas vestes eram igualmente as vestes de outro sonho que eu soltei aí pra vocês, entendeu? As mesmas vestes dessa mulher, desse sonho, é as mesmas vestes as minhas vestes, que quando eu saí da minha rede, que eu transpassei o telhado. E o meu corpo foi desaparecendo, desapareceu, entendeu? Na hora que eu fui transpassando o telhado, o meu corpo já foi logo desaparecendo. Foi desaparecendo as pernas, aí foi desaparecendo, aí eu comecei a ver só daqui pra cima, entendeu? Mas quando eu fui subindo, eu vi o meu corpo todinho, né? Vi o meu corpo todinho. Que deu pra me ver as vestes, né? Então, é alerta pra vocês. O Senhor já tá pra me tirar da terra. Vocês cuidar, a esposa do Senhor já tá pra sair da terra. E vocês o quê? Ele quer os convidados dele para participar das festas das bodas do Cordeiro, como tá escrito no livro do Apocalipse, entendeu? Quer que eu solte só esse versículo pra vocês, pra confirmar esse sonho? Deixa eu soltar pra você. Aqui no livro do Apocalipse. O Senhor é guerrilheiro. Ó. Vou soltar um versículo pra vocês. Só um versículo assim. O versículo 7. E vou também soltar que a esposa dele tá se aprontando. Ela tá pronta. Tô esperando aqui só os convidados. Tô esperando só os convidados. Entendeu? Tô tentando convencer os convidados da minha festa de casamento. Da festa do meu amado, né? Que eu boto sempre ele em primeiro lugar, né? Do meu o quê? Do Cordeiro. Como tá escrito. As festas de núpcia do Cordeiro. Que é o quê? Eu tô fazendo um convite para que vocês participem da nossa festa. Nossa festa de casamento, a minha dele, entendeu? Eu deixo assim bem abertamente, entendeu? Do jeito que o Senhor quis que eu falasse, eu tô falando agora. Que antes eu não falava porque eu não entendia, mas depois que ele me mostrou o sonho que eu entendi, agora é declaradamente assim. Porque eu tenho certeza que eu não serei humilhada. Porque quem falou é fiel para cumprir. Bora lá? Regozejamos nós. Se tu tiver mais lá na festa do casamento, tu vai se regozijar. De alegria, entendeu? Regozejamos nós, alegramos nós. E demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Você está vendo como é a festa do casamento do Senhor? E já a sua esposa se aprontou. Mas foi empecilho, teve empecilho. Mas ele estava direto na frente. Não, você não vai parar não, bora, continua ele desse jeito. E eu, sim, Senhor. Muitas vezes eu digo assim, Senhor, deixa eu dormir mais um pouquinho. Ele, não, levanta, acorda. Então, e eu tô fazendo, né? Então, não deixo, não paro.
Quem tá comigo nunca perdeu uma batalha, né? Que é o Deus de Israel, né? Glória a Deus. Cujo, né? O nome dele tá escrito, né? O meu Criador. O meu Criador é o meu marido. Mesmo tá lendo isso, tem escrito na Bíblia? Tem sim, no livro de Isaías. Eu vou soltar pra vocês, por causa da incredulidade, né? Glória a Deus. Bora pra cá? Tá aqui, já tô em cima. Vou soltar só a pequena frase pra vocês, ó. Porque, mesmo onde tu tá lendo, pra nós ler depois, pra nós confirmar. É Isaías 50, que é mesmo o profeta que o Senhor sempre fala nele nas Santas Escrituras. Ele teve que abrir a boca dele por parábola, porque o profeta, esse profeta aqui, ele profetizou que ele tinha que abrir a boca dele por parábola. E ele abriu só por parábola, entendeu? E olha o que, é que ele deixou escrito. Porque, o versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido. Então, o meu marido é o Senhor dos Exércitos. É o quê? É o Deus de Israel. Entendeu? É o que está escrito. E a minha alma fica morta de alegre, né? Em vez da hora, tá com ele para todo sempre, né? Porque o teu Criador é o teu marido. E também, quando eu li esse outro versículo, essa outra frase aqui, eu entendi que aquele Senhor que eu vi em cima das nuvens, Senhor não, que ele é um homem novo, né? Então, eu vi ele de 3 jeitos, né? Pra vocês verem a intimidade que ele me pôs, né? Eu vi ele de 3 jeitos. Eu vi assim, foi com os olhos abertos, assim, os olhos dele, eu filmando no céu, entendeu? Eu filmei no céu e tá no meu telefone, né? E eu vi ele. Eu já soltei até nas redes sociais, mas em outra que eu tava, nessa daqui ele não me permitiu não, né? Se ele me permitiu, eu solto na hora, entendeu? Porque as minhas coisas não estão ensinadas. Tem outras coisas também que eu pedi já, eu tô esperando a confirmação dele. Se ele me confirmar que eu posso soltar, eu solto na hora, entendeu? Porque tem umas coisas que eu já filmei, que eu vi que é muito pra vocês, entendeu? Pra vocês, pra mim também, né? De algo que tá prestes a acontecer aqui na face da terra. E é de alerta. E é sobre o mar. E pelo que eu entendi, o que tá prestes a acontecer vai ser no dia do arrebatamento. E não tá longe não, entendeu? E o Senhor quer o quê? Que a gente alerte vocês, entendeu? Porque o teu Criador é o teu marido. É o Senhor dos Exércitos, que é justamente o que eu vi no sonho do arrebatamento. Ele com seu exército de anjo. E quem foi que eu vi? Eu vi o Iau, o Cristo, o Iau, o Messias. O que prometeu que vinha nos buscar e tirar os mortos do cemitério, como eu vi no sonho. Foi ele que eu vi, é ele que eu solto pra vocês. O seu nome e o seu nome é o Santo de Israel, o teu Redentor. Ele falou que o nome dele é o que é o Santo de Israel, o meu Redentor. O que é o Redentor? Ele está se dizendo que ele é o Messias, ele é o Cristo que nos tirou, que foi a cruz por nós, entendeu? O qual é chamado o Deus de toda a terra, tá vendo aí? Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, não precisa mais de dúvida não. Eu tiro minhas dúvidas todas nas Santas Escrituras. Se vocês ainda têm dúvida do que está escrito. Entreguei uma boa tarde, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Por isso que eu tô nas redes sociais conversando com vocês, chamando vocês ao arrependimento. Todos nós precisamos de arrependimento. Nas Santas Escrituras ele diz, todos nós precisamos de se arrepender de igual modo. Se nós não se arrependermos, nós não vai ter salvação não, porque se a gente continuar com a teimosia, a gente não, né? Porque eu não vou fazer isso não, né? Que negócio de teimosia, eu prefiro obedecer, negócio de arcar, né? Porque a Santas Escrituras diz. Agora eu vou soltar pra vocês ver como ele... Eu não falo aquele versículo, né? Pra vocês entenderem que Cristo é Pai de todos. Ele é Deus, Ele é Pai de toda a massa na face da terra. Mas tem os filhos desobedientes que preferem obedecer o quê, né? Aquele pai lá, né? Um só Deus e Pai de todos, tá vendo? Só essa pequena frase. É 2 frases, ele tá dizendo que é só um Deus, tem que ser só adorado ele. E tem que ser só amado ele, que ele é nosso Pai. E é verdade. Adão e Eva Adão e Eva deu início a todo o povo na face da terra. Adão e Eva. Por isso que ele disse assim, o teu Criador é o teu marido. Ele tá se identificando, ele era Adão. Entendeu? O que é... Não, é... O qual é sobre todos e em todos e em
todos, vós. Medo tá lendo aonde? Tô lendo em Efésio. Efésio 4. E o versículo 6. Ele é bem pequenininho, mas ele tem... Nessas duas frases que o Senhor abre a boca, dá para vocês saber que vocês são filhos dele. Agora, não se revolta contra ele. Obedece o Senhor. Todos nós somos filhos dele. E ele é um Deus para todos nós no povo, na face da terra. Cujos filhos são rebeldes. E cujos povo não gosta de adorar a Deus, entendeu? E ele fez o quê? Eu não li aquele versículo, agora eu vou soltar algo para vocês também, para que vocês compreendam mais ainda o que eu acabei de falar para vocês. Ele procurava descendência para Deus. Por isso que ele fez Adão, entendeu? Deixa eu procurar aqui, né? Bem por aqui assim, peraí. Pronto, já tá em cima. É porque eu gosto de falar as coisas para vocês, mas eu gosto de mostrar nas Santas Escrituras para que vocês, o quê? Creem, vocês acreditem, entendeu? Porque saiu dos lábios dele, dos pensamentos dele. Do que aconteceu, né? Ó. E não foi feito somente um? Ele não fez só Adão? Ele fez só Adão. Pois então, ele não fez só Adão? Foi. Preste atenção nesse versículo. Ó. E não foi feito somente um? Sim. Diz também tu aí do outro lado também que sim. Sim, foi. Ainda que lhe sobrava o Espírito. Ele só fez um, mas ainda sobrava o Espírito. Vocês meditou aí? E porque somente um? Por que ele fez somente Adão? Ele não fez Eva, ele só fez Adão. De Adão ele tirou Eva. Por que foi que ele fez isso? Porque quando a gente casa, a gente fica sendo só uma pessoa só. Entendeu? Fica sendo só um. Tá lá no livro, tá lá em Gênesis, na primeira folha. Casou, só volta a ser um. Só é um. Não é mais dois não, só é um. Entendeu? Por isso que Deus o quê? É sobre a família, entendeu? Por quê? Porque só é um. E ele é o que? Ele é o principal, entendeu? Agora, continuando o versículo, não parei não. Ele buscava uma descendência para Deus. Você está vendo aí? Ele fez somente um Adão porque ele procurava uma descendência para ele. Da costela dele. Ele não pegou uma costela e tirou? E não fez a Eva? Então, quando ela casar, ela vai voltar para ele. Fica sendo só um também. Entendeu? Para vocês entenderem, vai ler as Santas Escrituras para vocês entenderem. Pega esse versículo aqui, tu pega aquele versículo lá que tu vai entender. Tu pega esse versículo aqui, vai lá no livro de Gênesis, quando você vê lá o homem voltará para sua esposa. Aí vocês vão entender. Esse versículo eu tô lendo para vocês, entendeu? Não vou soltar por causa que o vídeo já tá muito grande, entendeu? E eu tô muito tempo sem beber água e eu tô me sentindo seca. Mas devia eu pagar o preço, né? E soltar para vocês, né? Mas bora calma. Eu não terminei o versículo ainda não. Esse versículo é um pouquinho grande, ó. Portanto, olha o conselho que ele dá. Portanto, guardai vós em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Para que o homem não seja infiel para aquela mulher que ele pegou, entendeu? É muito maravilhoso. Eu amo as coisas de Deus. Agora, bora pra cá confirmar. Eu vou repetir novamente, ó. Mas tu tá lendo aonde pra gente ler também? Procurar na Bíblia. Tu vai lá pra... Malaquias. Malaquias... Deixa eu ver se é Malaquias, né? Malaquias 2. Malaquias 2. Malaquias 2 e o versículo, diz o versículo pra nós. 15. Vocês querem pegar, né? Glória a Deus. Vocês querem pegar, vocês gostam das coisas de Deus. Eu sei que vocês gostam, vocês são igual eu, né? Mas bora pra cá, vou repetir, vou pra lá pra mostrar a vocês. Eu vou pagar esse preço, né? Minha garganta chega a estar seca, mas eu vou fazer, ó. E o vídeo tá enorme de grande, mas vou fazer, ó. E não fez ele somente um, ainda que ele sobrava o Espírito. Deus não fez só Adão? Vocês entenderam? Deus fez só Adão. Deus não fez Eva, não. Ele tirou da costela dele, ele fez Eva. Foi da costela dele. Pois então, quando o Senhor o quê? Tomou ela para ele, ficaram sendo só um.
Ele estava buscando descendência para ele mesmo. É o que está escrito nesse versículo. Por isso que quando o homem casa, tem esse versículo lá. Quando o homem casa, né, fica sendo só uma carne só. Por quê? Porque ele não foi tirado dele, ela não casou com ele, então não está sendo só um corpo só, então. Vocês entenderem. Oh, coisa maravilhosa, essa coisa de Deus. Deus é o quê? Deus é o cabeça do casamento, entendeu? Continuando. E porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Pronto, já deixei explicado para vocês. Agora eu não vou para lá, porque eu não tô aguentando mais não. Daqui a pouco começa a ficar amarela, entendeu? Eu vou pagar o preço assim, né? Mas vou ficar caladinha aqui, não deu? Puxa minhas orelhas, né? É porque eu tô com a garganta seca. Ó, vou ler esse versículo para vocês, ó. E disse Adão, essa agora é osso dos meus ossos. Ela foi feita só? Não, Meira, ela o quê? Ela foi feita dele. Porque Deus tirou a carne dele, ainda tirou os ossos dele. É por isso que quando ela casa, fica sendo só uma carne só. Quer dizer que o Senhor vai casar, Meira, o Messias, o Iau vai casar, então fica sendo só um? Com certeza, entendeu? Ele é o cabeça, ele é o cabeça, entendeu? Ele é o nosso, né? Então, assim, essa é agora, ó, e disse Adão, essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Você está vendo? Quando a costelazinha que se encosta na outra, aí já liga é alma também. Liga aqui, osso, carne e alma também, né? Então, pra vocês verem, né? Vocês prestem atenção no que vocês estão fazendo com a vidinha de vocês, né? Tem que ler mais as Santas Escrituras. Casamento é coisa seríssima. O nosso Deus tem coisa seríssima, casamento. Continuando. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e pegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Tá vendo? É só um, fica só um. Casou, só um, entendeu? E andavam... Não, peraí. O último versículo, eu li o 24, agora eu vou ler o último. Eu li o versículo 23 para vocês, viu? Começando. Aí tô lendo agora o versículo 25. Li o 24, agora eu tô lendo o 25. E ambos estavam nus. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Oh, glória a Deus. Pronto, encerrei para vocês, entendeu? Isso aqui, o casamento não é pecado, não. De maneira nenhuma, entendeu? O que é pecado? O que que o Senhor chama nós ao arrependimento das coisas desse mundo que nos contamina. Isso é pecado, porque se nós não pecássemos, Deus não tinha vindo para a terra morrer por nós, pagar esse preço terrível que Ele pagou por nós. Ele não tinha vindo receber isso, entendeu? Se nós não tivéssemos pecado. Nós começamos o pecado lá no Jardim do Éden. O que foi o pecado? Só a desobediência. O Senhor, quando o Senhor diz assim, minha igreja se santificar, minha igreja, eu não vou não, Senhor, já estou cantando, te adorando, já está o suficiente. É teimosia, é desobediência, entendeu? Ah, Senhor, vou me comparar comigo. Eu tava numa firma e lá eu usava calça. Eu usava calça lá e usava o quê? Calção por debaixo do vestido, né? Quando eu tava em casa, né? Quando eu também saía de moto, eu saía também de calça, né? Assim, de calça não, com vestido, por debaixo do vestido com short. Então, assim, e por causa disso o Senhor me alertou. Aí eu peguei o que foi que o Senhor fez. O Senhor me tirou do meu trabalho. Eu tô na minha casa pregando o evangelho nas redes sociais, mas Cristo me sustenta, entendeu? E me sustenta, ainda dá capacidade dos meus filhos se manter super bem, todos dois, entendeu? E Ele cuida de nós, entendeu? Ele cuida dos mínimos detalhes, do nosso Deus cuida de nós. Continuando, Ele me tirou do trabalho, eu deixei de usar calça porque era uma firma e só tinha que usar traje a calça. Porque eu era evangélica, mas eu tinha que trazer a calça. Então, eu tinha que vestir calça. Deus não se agrada, entendeu? Isso é pecado. Na Santa Escritura, a mulher não se veste com roupa de homem, nem o homem com roupa de mulher. O homem veste calça comprida, tá? A mulher não pode vestir calça comprida porque o homem veste, entendeu? E outra coisa, vou soltar esse sonho bem rapidinho pra vocês. Eu sonhei que eu tava numa casa, num canto, e teve um arrebatamento. E eu não ia com o Senhor. Aí,
eu ficava angustiada e eu dizia assim, aí ele aparecia atrás de mim, ele disse, ele aparece atrás de mim, eu dizia assim, por que, Senhor, eu não fui contigo? Aí ele disse assim, porque tu tá de short. Eu vi ele, eu não vi, ele tava atrás de mim. Aí eu dizia assim, Senhor, por que que eu não fui contigo? Aí ele dizia assim, porque tu tá de short. E eu, quando eu olhava pro espelho, eu tava na frente do espelho, quando eu olhava pro espelho, eu via que eu tava de vestido. Só que eu tava com um short por debaixo do vestido. Aí quando eu me acordei, eu me acordei angustiada, né? Eu peguei e disse, é por causa disso que eu vou perder minha salvação? É por causa disso que eu vou deixar de ganhar o céu? É por causa disso que eu vou deixar de estar junto com o Senhor? Não, Senhor, não é assim não. Tu me mostrou? Vou rebolar tudo agora. É por causa disso que eu vou perder minha salvação? É por causa desse detalhezinho pequenininho que eu vou perder minha salvação? Peguei tudo que era de short e meu rebolei, entendeu? Por quê? Porque eu prefiro obedecer do que arcar com as consequências. Tem pessoas que dizem assim, não, se Deus não me levar, aí vou arcar com as consequências depois, né? Então, comigo não funciona assim, não. Ele me alertou, eu vou obedecer. Nós somos pessoas que nós temos que ter tendência a obedecer o Deus de Israel. Por quê? Porque ele é o nosso Pai, foi ele que nos criou, foi ele que nos fez, entendeu? Ele que deu o início em toda geração no meio do mundo. Nós somos descendências de Deus, entendeu? Porque a gente tem uns filhos que são rebeldes, tem uns filhos que são assim, oreudo, entendeu? Falou das Santas Escrituras, tá nas Santas Escrituras, eu obedeço. Tá aqui, eu obedeço. Sim, com certeza. Entendeu? Fui. Agora eu terminei, porque tá muito grande. Muito grande mesmo, entendeu? E também a garganta tá muito seca. Uma hora que eu tô com vocês, uma hora de vídeo, uma hora que eu tô com a garganta seca e falando direto com vocês. Uma boa tarde, uma boa noite, porque eu não sei que hora vocês vão ver o vídeo, só sei que eu vou soltar nas redes sociais pra vocês. E fui.